Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Sócrates objetivava, por meio de sua dialética, questionar o senso comum das crenças e opiniões, consideradas vagas, imprecisas, derivadas da experiência, e portanto parciais e incompletas. A ironia no qual ele utilizava, destinada ao seu interlocutor, era um meio de afastar as opiniões que não sofreram a prova da reflexão, envergonhando-as, por assim dizer, pondo-as em contradição consigo mesmas. Sócrates buscava, por meio de sua formação de dúvidas, fazer com que as pessoas se questionem diante da democracia aristocrática que se havia em Atenas. Contudo, isso lhe trouxe grandes infortúnios que a acarretariam para sempre. Acusado de desrespeito às tradições e de corrupção da juventude, Sócrates tinha a opção de ir para o exílio e, portanto, desistir da sua vocação filosófica ou ser condenado à morte. Sócrates escolheu a morte. Foi condenado ao envenenamento. Submetido a um julgamento infame a todos os títulos injustos, defendeu-se com rara dignidade. Recusou auxílio para escapar em liberdade e cumpriu sua pena, deixando seus discípulos desconsolados. Platão era discípulo de Sócrates, e por meio de sua escrita é que temos conhecimento sobre a história de Sócrates e de seus métodos filosóficos. A dialética socrática servia como método de reflexão para se haver a consciência da ignorância a respeito das coisas. Contudo, Platão, complementando essa metodologia, criou a teoria das ideias, também conhecida como teoria das formas. Nessa teoria, haveria um mundo onde nele estaria contida a essência, a forma de cada ideia. Os objetos do mundo comum organizam suas estruturas conforme a essas formas primordiais, mas não são capazes de revelá-las em sua plenitude. Os objetos do mundo sensível são apenas cópias mal feitas dos objetos do mundo inteligível. A ideia de beleza, por exemplo, existiria neste mundo, enquanto as coisas belas são moldadas a partir da essência do belo. Para ilustrar essa teoria, ele criou uma história conhecida como a Alegoria da Caverna. Imagine prisioneiros que passaram suas vidas inteiras acorrentados dentro de uma caverna. Suas correntes os impossibilitam de olhar para trás e de se mover. Eles eram forçados a olhar apenas para a parede da caverna, na frente deles. Por detrás deles, há uma fogueira acesa, e entre os prisioneiros e o fogo, há uma passarela ao alto. Imagine que uma porção de objetos, animais e pessoas atravessam a passagem todos os dias.
seus formatos criam sombras na muralha em frente aos prisioneiros. Este é o único mundo que os prisioneiros conhecem. As sombras e os ecos dos objetos desconhecidos. Agora, imagine que um dos cativos é solto. Um tempo depois da luz ofuscante, o prisioneiro livre começa a conhecer o mundo fora da caverna pela primeira vez. E percebe que tudo aquilo era distante do que ele poderia imaginar. Ao notar a magnitude de sua descoberta, o liberto volta à caverna para contar aos seus companheiros. Mas os prisioneiros não reconheceram seu próprio amigo. Sua voz era distorcida pelo eco e seu corpo era apenas uma forma grotesca de sombra. Eles não puderam entender o que havia de trás da caverna. E para eles, essa descoberta nunca existiu. Para Platão, a alma é dividida em 3 partes: a aquisitiva, a combativa e a intelectual. A parte aquisitiva é constituída do elemento apetitivo, que são os desejos e instintos do indivíduo. A parte combativa é constituída do elemento impetuoso, que é o lado que sente cólera e indignação. A parte intelectual contém o elemento racional. A função do elemento racional é planejar e coordenar as atividades do ser da melhor maneira possível. Porém, ele pode carecer de força para resistir aos desejos do elemento aquisitivo, e é aqui que a função do elemento impetuoso aparece. Esse elemento faz uma pressão no elemento racional, fazendo com que sejam censuradas as faltas e reprimindo os desejos. Para Freud, a psique é dividida em 3 partes: o id, o ego e o superego. O id é constituído de desejos e instintos do indivíduo. O superego é constituído pelo lado que sente cólera e indignação. O ego corresponde ao elemento mediador racional. A função do ego é planejar e coordenar as atividades do ser da melhor maneira possível. Porém, ele pode carecer de força para resistir aos desejos do id. E é aqui que a função do superego aparece. O superego faz uma pressão no ego, fazendo com que sejam censuradas as faltas e recalque os desejos para fora da consciência, direto para o inconsciente. Em sua teoria psicanalítica, Freud considerava que a energia instintual do indivíduo era a libido, ou seja, a energia sexual. Porém, essa energia sexual não era direcionada unicamente ao ato sexual em si, mas para qualquer tipo de prazer em que o indivíduo descarrega. Segundo Freud, o bebê tem como primeiro objeto de amor o seio da mãe, e ele possui a atenção total da figura materna. Com o passar dos anos, a criança passa a receber restrições de comportamento e de atenção da mãe, especialmente pela figura paterna. Neste momento, se cria um sentimento de ódio dirigido ao pai, porém, ao mesmo tempo, a figura paterna odiada é também amada e serve como um exemplo a ser seguido. Dessa forma que se desenvolve então o complexo de Édipo, que se caracteriza pelos sentimentos contraditórios de amor e hostilidade direcionados ao pai. Ao longo do desenvolvimento da infância até a fase adulta, o superego do indivíduo, ao notar a incompatibilidade de sentimentos hostis e amorosos ao pai, faz com que o ego expulse esses sentimentos hostis instintuais para fora da consciência, indo direto para o inconsciente. Porém, essas formações sentimentais do complexo de Édipo, presos dentro do inconsciente, devem ser manifestadas de alguma forma mais branda, para serem aceitos no consciente. É aí então, para Freud, que nasce a ideia de um Deus Pai. Seria um método do inconsciente de deslocamento da figura paterna
para um Deus Pai protetor, e o sentimento hostil seria destinado a uma figura contrária, como Satanás para os cristãos, por exemplo. Aristóteles, discípulo de Platão, rompe com suas ideias, especialmente no conceito platônico do dualismo entre o mundo inteligível, o das ideias, e o mundo insensível, o mundo comum. Aristóteles afirma que as coisas são compostas de matéria, iller, e forma, eidos. A matéria é o princípio de preenchimento, e a forma, a maneira como a matéria se organiza. Matéria e forma são, entretanto, indissociáveis. A matéria só existe na medida em que possui uma determinada forma. A forma, por sua vez, é sempre forma de um objeto material concreto. Não existem formas ou ideias puras, como no mundo inteligível platônico. Assim, o cavalo não existe. O que existe são este cavalo, aquele cavalo, etc. O cavalo, enquanto tipo geral, é apenas resultado desse processo de abstração que identifica e separa a forma do cavalo em cada cavalo individual. É como se Aristóteles jogasse o dualismo platônico para dentro do indivíduo.